Olá, seja bem-vindo ao canal Rosa Branca de Umbanda Independente. Meu nome é Rogério Carlos Golembieski, sou sacerdote da religião de Umbanda, dirigente espiritual da Federação Rosa Branca de Umbanda Independente, dirigente espiritual do Centro Espírita de Umbanda Ogum Sete Espadas, ambos situados na cidade de Xaxim, Santa Catarina. E aqui nesse canal eu divulgo a doutrina da Umbanda Independente, assim como a praticamos no nosso segmento. O intuito do nosso canal é levar informações com base em dados e fatos para poder colaborar com estudiosos a respeito da religião de Umbanda, bem como das demais religiões afro-brasileiras, informando de uma maneira segura, de uma maneira precisa e uma maneira, acima de tudo, comprovada, sem mistificações, sobre aquilo que é pertinente à religião afro-brasileira e que pode colaborar com os estudos das pessoas interessadas. Eu gostaria de pedir a você que nos acompanha no nosso canal, que se possível nos ajude colaborando com o nosso trabalho, deixando o seu like, compartilhando esse vídeo e se inscrevendo, ativando o sininho para receber as notificações sobre novos vídeos que serão postados. Nós temos no nosso canal a primeira série, que é a série A História Antes da Umbanda, que apresenta dados e fatos históricos que comprovam como foi que aconteceu o desenvolvimento da religião afro-brasileira, antes da religião de Umbanda. Nesta série, A História da Umbanda, nós apresentamos os fatos que eu considero serem os mais importantes, os mais marcantes, que fazem parte da história do primeiro século da história da religião de Umbanda. No primeiro vídeo falamos do baluarte maior da religião de Umbanda, que foi Zélio Fernandino de Moraes, o fundador da nossa religião. No segundo vídeo falamos sobre Benjamin Figueiredo, que foi o fundador da Umbanda Mirim. No terceiro vídeo falamos sobre W. da Mata e Silva, fundador do segmento da Umbanda Esotérica. No quarto vídeo falamos sobre o primeiro congresso do Espiritismo de Umbanda, que ocorreu em outubro de 1941, no qual foram apresentadas teses que impactaram profundamente na formação religiosa da nossa religião de Umbanda. E agora, nesse vídeo, eu vou falar sobre Tancredo da Silva Pinto, o Tata de Inquice, aquele que foi considerado o Papa Negro da Umbanda, uma figura marcante, uma pessoa que deixou um marco histórico muito importante e colaborou de uma maneira infinita para o desenvolvimento da religião e principalmente em defesa do direito daqueles que eram uma minoria. Se manifestou em direito daqueles que eram negros, descendentes de escravos, em defesa da sua cultura, da sua religiosidade e da sua dignidade como cidadão brasileiro. Você sabe quem foi o Papa Negro da Umbanda? Quando os caboclos trazem as folhas da Jurema e os pretos velhos trazem a eles vêm trabalhar na lei de Umbanda, tem licença de Aruanda pra salvar quem quer. Tancredo da Silva Pinto, o Tata de Inquice, considerado o Papa Negro da Umbanda. Esse senhor, esse brasileiro, descendente de africano, praticante do culto de Omolocô, oriundo da África, do povo banto, tinha um ideal em comum. Ele, juntamente com Zélio Fernandino de Moraes, Benjamin Figueiredo, W. da Mata e Silva, lutou para que os praticantes das religiões afro-brasileiras tivessem os seus direitos reconhecidos por lei. Lutou de forma muito severa, de forma muito séria, de forma muito comprometida, para que a religião afro-brasileira se estruturasse em âmbito social, ganhasse o seu espaço socio-religioso, ganhasse o seu espaço para se desenvolver de uma forma digna e, acima de tudo, o seu reconhecimento pela lei, pelas autoridades. Tancredo da Silva Pinto foi uma das pessoas que ajudou a promover o primeiro Congresso Brasileiro de Espiritismo de Umbanda, que aconteceu em 1941, conforme vimos no vídeo anterior. Também foi uma pessoa que estava presente na formação da primeira Federação Espírita de Umbanda, a FEU, que foi desenvolvida, que foi criada para lutar, para congregar as casas
e unir o povo de santo, vamos dizer, por assim dizer, na busca dos seus direitos, na busca das melhorias que eram necessárias na época. Como vimos no vídeo anterior, no ano de 1934, a Umbanda, os maçons, os kardecistas e demais religiões afro-brasileiras passaram a fazer parte da jurisdição do Departamento de Tóxicos e Mistificações da Polícia do Rio de Janeiro. Por conta disso, começou uma perseguição muito grande contra o povo de santo. Quando a polícia invadia os terreiros e eles eram abordados como se fossem criminosos, como se estivessem praticando algo ilegal. E, segundo os relatos históricos nos comprovam, a abordagem não era muito pacífica. Há relatos de violência e as pessoas eram descriminalizadas como marginais. Ser umbandista, ser candomblessista, ser maçom, ser kardecista era ser um marginal. Então havia uma perseguição muito forte e uma abordagem muito violenta para com os praticantes. E foi com base nisso que houve essa união desses baluartes que eu citei aqui, e essas pessoas se reuniram em busca da defesa dos direitos e com isso conseguiram criar a federação. Havia a Federação Espírita Brasileira, que era uma federação kardecista, e os baluartes da Umbanda, o povo do santo, foi, vamos dizer assim, em busca desse mesmo ideal, usando, segundo os relatos históricos nos dizem, esse modelo de federação como um exemplo. E eles criaram uma federação de Umbanda. Com ela, eles organizaram o primeiro congresso. E no primeiro congresso, cada casa, cada segmento de Umbanda apresentou as suas teses, certo? Então, qual foi o papel de Tancredo da Silva Pinto? Tancredo da Silva Pinto, ele foi um senhor que a história nos mostra que ele não gostou daquilo que foi apresentado no primeiro congresso de Umbanda. Vamos levar em consideração o que nós vimos no vídeo passado. Em primeiro lugar, lá, a Tenda Mirim apresentou a tese que dizia que a Umbanda era uma religião oriunda do continente desaparecido de Lemúria, que a Umbanda teria o seu nome, seria a tradução de uma palavra da língua do sânscrito, que é um alfabeto milenar da humanidade, uma coisa dos nossos antepassados de milhares de anos. Eles defenderam a tese de que a Umbanda teria a sua verdadeira raiz lá no povo hindu, na religião hindu, certo? E até traduziram o nome Umbanda para Umbandã, aí fazendo uma menção a mantras indianos, tibetanos, budistas aí, que são usados até hoje. E de fato, se formos ver, não há no registro da presença do povo banto, descendentes de escravos, que moravam lá nos morros, nas favelas, nesse congresso. Eles não defenderam suas teses. Eu não estava lá, então eu também não posso afirmar, mas pelo menos pelo que se vê na obra, que o congresso deu origem, não há relato de casas de origem mais africanizada que tenham participado e que tenham tido a oportunidade de apresentar as suas teses. Então, Tancredo da Silva Pinto, ele foi uma pessoa que se posicionou contra essas teses apresentadas. Ele achou uma coisa totalmente errada, totalmente equivocada, e ele se posicionou de uma maneira muito forte, muito firme, em defesa dos direitos daquelas classes menos favorecidas, porque no ponto de vista dele, essas classes foram prejudicadas e houve um embranquecimento da religião de Umbanda, houve uma tentativa de se apossar de uma religião que, segundo ele, tinha origem, sim, no povo banto, no povo de Angola, do Congo, e que teria originado e trazido essa religião quando foram trazidos como escravos para o Brasil. Então, Tancredo da Silva Pinto, ele alegou que estavam tentando embranquecer a Umbanda. Estava acontecendo uma tentativa de embranquecimento. No Congresso, ficou claro que para as teses apresentadas e para as casas que ali estavam, práticas como o uso de tambor,
práticas como o sacrifício de animais, elas eram totalmente abolidas. Então, não se fazia feitura, né? Isso é uma coisa que tirava da prática da religião características culturais, características religiosas, muito marcantes das tradições africanas. E isso fez com que isso, segundo Tancredo da Silva Pinto, não foi uma coisa certa. Ali estavam tentando se apossar da religião, que era de direito dos escravos, descendentes de escravos, e estavam tentando embranquecer, trazer para a religião uma doutrina católica, uma doutrina kardecista, uma doutrina europeia, né? E descaracterizando a sua verdadeira origem, que segundo ele seria a África. Então, Tancredo da Silva Pinto, junto com os praticantes do culto de Omolocô, que segundo registros era um culto que já existia no Brasil, ele monta a Confederação Espírita de Umbanda, a CU. Por que eles fazem isso? Mais tarde, essa confederação se tornaria a Congregação Umbandista do Brasil. Foi fundada em 1949. Através dessa congregação, ele realizaria um amplo processo de crítica aos representantes da Federação Espírita de Umbanda, aquela federação primeira que tinha Zélio, Benjamin Figueiredo, W. da Mata Silva, e que ele também havia ajudado a construir, a criar. Então ele se manifestou com a sua confederação contra aquilo que a FEU defendia. Por que ele fez isso? Porque a seu modelo, né, o segundo Tancredo da Silva Pinto, a FEU a seu modelo apresentava uma Umbanda desafricanizada, certo? Então Tancredo da Silva Pinto se manifestou e criticou de forma muito severa a Umbanda que era praticada inclusive por Zélio Fernandino de Moraes, né? Ele criticou o que a Federação Espírita de Umbanda praticava como sendo um embranquecimento, como sendo uma coisa que segundo ele era errada, porque eles estavam se apropriando de algo que não pertencia a eles. Tancredo da Silva Pinto, nesse posicionamento, ele defendia uma Umbanda com raízes africanas. Ele foi uma pessoa muito considerada pelas classes desfavorecidas. Ele foi uma pessoa muito considerada e muito querida pelos negros da época, pelas pessoas que viviam em favelas, em comunidades mais pobres, que tinham aí os seus descendentes que eram descendentes de escravos que vieram ao Brasil. Então ele defendia uma Umbanda com atabaque, ele defendia uma Umbanda com feituras, ele defendia uma Umbanda que usava tambores, e ele defendia que a Umbanda era assim, um direito, né, uma herança africana. Ele consolidou um embate entre dois polos. O que aconteceu? De um lado, Zélio Fernandino de Moraes, de um lado, Benjamin Figueiredo e W. da Mata Silva, tinham uma prática de Umbanda bastante sincretizada com os santos católicos, e sem esses detalhes que eu citei anteriormente. E de outro lado, nós tínhamos Tancredo da Silva Pinto com uma prática africanizada, bastante parecida com as práticas. Haviam no Molocô práticas parecidas com as práticas do Candomblé, também há coisas que se pratica na Umbanda. Eu diria que a Umbanda que nós praticamos, a Umbanda de Zélio, tem muita coisa que é tanto do Candomblé como é do culto de Omolocô. Mas aí ocorreu, né, Tancredo da Silva Pinto com esse posicionamento, ele promove um embate entre duas Umbandas, dois segmentos. Eu posso dizer que em 1941 houve o divisor das águas, né? E em 1949, vamos dizer assim, Tancredo da Silva Pinto se posiciona na outra margem da história. De um lado a Umbanda de Zélio, de outro lado a Umbanda de Tancredo da Silva Pinto, a Umbanda de Omolocô. O que ocorre? Dois segmentos de Umbanda se consolidam no Brasil. A Umbanda da Tenda Mirim, a Umbanda esotérica de W. da Mata Silva e a Umbanda de Zélio Fernandino de Moraes passam a ser chamadas de Umbanda Branca. E o culto de Omolocô, através de Tancredo da Silva Pinto, com práticas africanizadas, se constitui, vamos dizer assim, se posicionava como sendo a Umbanda negra, a Umbanda dos negros, né? Então a Umbanda Branca seria uma Umbanda mais europeia, mais católica, mais sincretizada com a cultura europeia, mais sincretizada com o kardecismo.
E a Umbanda de Omolocô, por outro lado, uma Umbanda mais africanizada. Comumente no Brasil se diz assim, eu pelo menos já ouvi falar, pessoas que dizem, eu pratico a Umbanda branca, eu participo da Umbanda branca, porque nós não fazemos o mal. Essa forma de se posicionar, ela tem um cunho histórico racista. Ela tem como base uma tratativa racista, uma tratativa que discriminou as pessoas da época, porque houve, né, por conta desse embate, essa separação, onde se criou esses dois termos, Umbanda branca e Umbanda negra. Então não é verdade quando se diz que a Umbanda branca é a que faz o bem e que a outra Umbanda, então não tem nada a ver. Umbanda branca era a Umbanda de Zélio Fernandino de Moraes, da Federação Espírita de Umbanda, e a outra Umbanda, que era a Umbanda de Omolocô, era a Umbanda de Tancredo da Silva Pinto. Nesse posicionamento, Tancredo da Silva Pinto, ele faz alegações que podem ser encontradas nas suas obras. Tancredo da Silva Pinto foi um escritor que escreveu mais de 30 obras. Ele foi uma pessoa que auxiliou muito o desenvolvimento do culto, tanto da Umbanda como a Umbanda de Omolocô, e até mesmo os demais segmentos de Umbanda que foram, com certeza, influenciados por ele. E nós encontramos na obra afirmações como, ele diz, terreiro de Umbanda que não usar tambores e outros instrumentos rituais, que não cantar pontos em linguagem africana, que não oferecer sacrifício de preceito, e nem preparar comida de santo, pode ser tudo menos um terreiro de Umbanda. No livro Fundamentos da Umbanda, nós encontramos o seguinte texto. Tancredo da Silva Pinto escreve, hoje, uma vasta onda de mistificação invadiu a Umbanda. Criaram os intrusos uma Umbanda branca, uma Umbanda mista. Modificaram o ritual sagrado. E pior, sobre o ponto de vista espiritual, introduziram o comercialismo na seita. Escritores improvisados publicaram livros cheios de erros e fantasias, servindo a Umbanda de capa a atividades inteiramente comerciais. Para completar a mistificação, pessoas que nada conhecem dos mistérios de Umbanda, que nunca foram sacerdotes, que nunca fizeram cabeça, abriram centros e tendas, montaram consultórios luxuosos, onde os clientes são atendidos mediante fichas numeradas. Vejamos. Zélio Fernandino de Moraes criou a Umbanda. E Zélio Fernandino de Moraes, através do Caboclo das Sete Encruzilhadas, disse que a Umbanda era a manifestação do Espírito para a caridade. W. da Mata Silva, em seus livros, critica de forma severa o comércio na Umbanda. Tancredo da Silva Pinto, como podemos ver, também critica de forma muito severa o comércio dentro da religião de Umbanda. Com base nisso, como nos dias de hoje, nós podemos justificar a onda comercial que ataca a nossa religião. Tancredo da Silva Pinto, em vida, recebeu várias homenagens pelos seus serviços prestados às religiões afro-brasileiras, especialmente como fiel defensor da prática africanista do culto de Umbanda, o Omolocô. Recebeu em sessão solene da Câmara Estadual do antigo estado da Guanabara o título de cidadão carioca pelos seus serviços prestados em favor do povo. Teve publicado mais de 30 obras literárias divulgando a Umbanda de Omolocô. Ele foi fundador e colaborador de diversos jornais e revistas destinadas a esclarecer e orientar adeptos da religião. Ele foi uma pessoa que promoveu vários debates. Esses debates ocorreram com os intelectuais da Umbanda, onde ele promovia os debates e ele discutia a respeito das práticas da religião de Umbanda. E esses debates ele promovia com ninguém menos do que W. da Mata Silva, que foi o fundador da Umbanda Esotérica. Então eles debatiam a respeito dos fundamentos da religião. Em 1951, juntamente com Biron Torres de Freitas, Tancredo da Silva Pinto
o Tata de Inquice apresenta a sua versão das 7 linhas de Umbanda. Isso pode ser encontrado na obra A Doutrina e Ritual de Umbanda. Lá, ele apresenta as 7 linhas como sendo linha de Oxalá, linha de Iemanjá, linha de Ogum, linha de Oxóssi, linha de Xangô, linha de Oxum e linha de Omulu. É uma coisa curiosa, para mim pelo menos foi, o fato de que Tancredo da Silva Pinto, que era um defensor do culto de Omolocô, que era uma pessoa que foi chamado de Tatá de Inquice, criou as linhas com o nome de orixás da cultura iorubá. Né? O porquê não se sabe, não há registros do porquê, mas isso me chama a atenção, haja vista o fato de que, como estudamos na nossa primeira série, né, o nagocentrismo foi uma coisa que influenciou muito todas as religiões, e o povo banto, o povo que cultuava as divindades chamadas inquices, sofreu por não ter oportunidade de apresentar a sua versão. Né? Nós não temos no Brasil uma versão das 7 linhas de Umbanda com nomes de inquices do povo banto. Todas as 7 linhas sempre foram apresentadas com o nome de orixás. Mas, enfim, Tancredo da Silva Pinto também apresentou a sua tese, a sua versão das 7 linhas de Umbanda. A partir daí, nós temos Zélio Fernandino de Moraes, que apresentou as 7 linhas de Umbanda. Pela primeira vez ela foi registrada no ano de 1933, no livro de Leal de Souza. Essas 7 linhas de Umbanda foram apresentadas no Congresso, né, em 1941. Depois Benjamin Figueiredo apresenta suas 7 linhas, W. da Mata e Silva apresenta suas 7 linhas, Tancredo da Silva Pinto também. Agora nós temos uma 4ª versão aí das 7 linhas de Umbanda. Mas, a partir de então, nós temos, como eu comentei, esse divisor que faz com que houvesse, né, uma Umbanda branca e um outro segmento de Umbanda aí, com essa característica que era o culto de Omolocô, a Umbanda de Omolocô. Então, a partir daí, o Brasil ele tem a religião de Umbanda se desenvolvendo com 4 segmentos. O segmento de Zélio Fernandino de Moraes, com as tendas que eram filiadas à Tenda da Senhora da Piedade e à Federação Espírita de Umbanda. Nós temos a doutrina do Caboclo Mirim, a Tenda Mirim, certo? Nós temos a Umbanda Esotérica de W. da Mata e Silva, e nós temos a Umbanda de Omolocô de Tancredo da Silva Pinto. A partir de então, de lá para cá, tudo que nós vemos aí de Umbanda no Brasil é fruto desses 4 segmentos que se desenvolveram e, logicamente, sofreram influências de várias outras religiões, como nós estudamos na nossa primeira série, a história antes da Umbanda. Então, a partir daí, nós podemos concluir que Tancredo da Silva Pinto foi um grande baluarte da religião da Umbanda, foi um grande defensor dos direitos das pessoas que sofriam tanto com o racismo como com a discriminação religiosa, até vamos dizer, né? Pessoas que não tinham espaço para se expressar. E mesmo com as teses apresentadas no Congresso de 1941, ele organizou o povo, organizou a religião de Omolocô e garantiu o direito para que as pessoas pudessem manter a sua identidade afro-brasileira, a sua ancestralidade banto viva, assim como também defendeu os direitos de todos, dos iorubás, do povo Nagô, do povo Jeje, né, cultuando os seus voduns. Enfim, é um grande herói da Umbanda brasileira. Então, como nós podemos ver, nós temos, na prática e no desenvolvimento da nossa religião, uma luta social muito forte. Né? São heróis. Tancredo da Silva Pinto, Zélio Fernandino de Moraes, Benjamin Figueiredo e W. da Mata e Silva foram heróis que foram abrindo espaço na sociedade brasileira, no desenvolvimento, no momento que o Brasil se desenvolvia, aí no início do século XX, né? E criaram oportunidades para que as pessoas tivessem o seu direito de praticar a religião, que tivessem o seu direito de praticar de forma digna a sua crença. Uma coisa chama a atenção na história. Se formos juntar a doutrina dos 4 baluartes, podemos perceber que os 4 usaram
nomes de orixás para fazer as 7 linhas de Umbanda. Os 4 aceitaram o conceito de 7 linhas de Umbanda. Todos eles, de alguma forma, sincretizaram. Santos católicos, né? Até porque eu acho que isso é uma questão social na época. A Umbanda não teria existido se não tivesse feito esse sincretismo. Mas a parte principal que eu quero destacar aqui é que ambos os 4 citaram como fundamento principal da prática a prática da caridade. Zeno Fernandino de Moraes, através do Caboclo da Seta Encruzilhada, diz: a Umbanda é a manifestação do Espírito para a caridade. Ele começa a história dele. Zélio começa aos 17 anos, começa recebendo o Caboclo das 7 Encruzilhadas, e o Caboclo começa a história dizendo isso. A Umbanda é a manifestação do Espírito para a caridade. Benjamin Figueiredo, através da Tenda Mirim, também defende a prática da caridade. W. da Mata Silva foi um defensor ferrenho que combateu de forma muito severa o comércio dentro da religião. A mistificação dentro da religião, como ele mesmo dizia, né, que mistificavam através do uso de colares e guias, falando que há mirongas e mistérios, fazendo essa mistificação que faz com que desperte na gente a curiosidade e que acabava sempre por se concluía tudo como uma operação comercial. Tudo acabava sempre em pagamento, em valores financeiros. Como se Aruanda, né, como se os espíritos que trabalham em Aruanda estivessem à disposição para que nós pudéssemos explorar isso de forma comercial. Um outro fato que acontece é que Tancredo da Silva Pinto faz, como no texto que eu li, faz menção ao fato de que a Umbanda foi transformada em uma coisa que havia consultórios, certo? Onde as pessoas pegavam fichas, né? Não é o caso de pegar uma ficha e organizar uma fila, não é o caso de consultar, mas sim que a pessoa tem que pagar por essa ficha. Então, se pegarmos os baluartes, os criadores, os fundadores da Umbanda, nós veremos que, com base na doutrina dos fundadores da religião de Umbanda, indiferente do segmento, a Umbanda é sim a prática da caridade. Ao final da carreira espiritual, vamos dizer assim, ao final da vida do grande fundador Zélio Fernandino de Moraes, o Caboclo das 7 Encruzilhadas fez um discurso que está registrado e à disposição é só procurar, aonde ele diz: a vil moeda vai prejudicar a religião. E no futuro aqueles praticantes da religião que vão se vender serão expulsos, assim como Jesus expulsou os vendilhões do templo. Então veja, eles podiam ter diferenças doutrinárias, eles podiam ter interesses que até conflitaram em discussões doutrinárias, mas os valores, a moral da Umbanda como uma religião voltada para a prática da caridade, todos eles, todos os nossos ancestrais, os ancestrais que deram vida a todos os segmentos, seja qual for o segmento, todos nós temos que pedir a bênção para os 4 baluartes. Todos eles defenderam que a Umbanda era a manifestação do Espírito para a caridade. E a Umbanda sempre teve, acredito que sempre vai ter Oxalá. Oxalá como o nosso guia maior, o nosso mestre maior. E Jesus ensinou a prática da caridade. E Jesus expulsou os vendilhões do templo. E foi isso que o Caboclo comparou para quem pratica o comércio da religião. Para quem usa o santo, seja Exu, seja Caboclo, seja Pombagira, seja Ogum, Xangô, seja o que for. Em se tratando de comércio, não condiz com a doutrina dos ancestrais, nossos grandes fundadores, nossos grandes professores, aos quais eu peço a bênção e deixo o meu fraterno saravá. Pomedipi, pomedipi, na inoayete, pomedipi.